Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, o grande Eu Sou. Quem é o grande Eu Sou? Se alguém te perguntasse isso, o que você diria? Não precisa levantar as mãos, mas qual de vocês não tem ideia do que isso quer dizer? Ah, uma pessoa honesta? Eu entendo. Bem, o cenário é Êxodo capítulo 3, então eu quero que você abra lá, por favor. Êxodo capítulo 3, vou te dar uma visão geral. Você lembra que Faraó está se certificando de que todas as crianças hebreias sejam mortas? Então, essa mãe decide que ela não deixaria seu filho ser morto, então ela fez uma cesta. Colocou-a nos juncos do rio Nilo e manteve a sua filha vigiando. Então, a filha de Faraó aconteceu de descobrir essa pequena cesta e ela abriu a cesta e ela disse: é uma das crianças hebraicas. Por que ela saberia disso? Provavelmente porque era um garotinho e tinha sido circuncidado. Então, ela disse: acho que vou chamá-lo de Moisés porque nós o tiramos da água. Então Moisés cresceu na incrível casa de Faraó, com tudo que se possa imaginar e tudo que for possível. Ele tinha tudo indo do seu jeito. E um dia ele matou um egípcio. E, naturalmente, essa palavra se espalhou, então ele teve que correr. E ele deixou tudo aquilo para trás e acabou perto do Monte Horebe, que é chamado Montanha de Deus, e acabou em outra família. Ele casou com a filha, cujo pai era sacerdote, e com tudo isso em mente, vamos começar a ler em versículo 10 desse terceiro capítulo de Êxodo. Portanto, vem agora, e eu o enviarei a Faraó, Deus falando, para que possas tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente eu estarei com você, e este será o sinal para você, de que se eu que o enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: eis que vou aos filhos de Israel, e eu vou dizer a eles: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Agora, eles podem me dizer qual o nome dele. O que eu devo dizer a eles? Ou seja, quem é esse Deus? Como vou identificar esse Deus que me enviou para lhe dar a vitória? Então, a Escritura diz: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O que significa que o nome do Deus de Israel é Eu Sou. E você pode imaginar quão confuso isso deve ter sido para ele. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome para sempre. E esse é o meu nome memorial para todas as gerações. Que era a forma dele de dizer: é isso que eu quero que toda a criação entenda. Que o Deus de Israel é melhor descrito e chamado Eu Sou. Eu não fui, não costumava ser, eu não vou ser, eu sou. E quando você olha para essa frase, eu sou, você pensa bem, o que eles teriam pensado sobre isso? Eu penso em mim mesmo, alguém chega e diz eu sou, você é o quê? E daí? Não. Quando Deus falou por Moisés, eles sabiam que algo muito importante estava acontecendo. E se você pensar nisso, esse é o único lugar em todo o Antigo Testamento que Deus explica seu nome. Você sabe, Deus, 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 mas aqui ele explica o nome dele. Então ele diz: eu sou o que sou, me enviou a você. Bem, o que no mundo eu sou poderia significar eu sou quem eu sou, me enviou a você. Então, a palavra
Está no hebraico Yahvé, ou assim como a conhecemos, Jeová. 5, mais de 5.000 vezes. Seu nome é mencionado no Antigo Testamento. Você consegue imaginar isso? 5.000 vezes o nome de Deus, Jeová, é mencionado na Bíblia. E significa autoexistente, que simplesmente diz: ele não foi criado. Ele não foi criado, ele não tem início, ele não tem fim. Ele é o Deus de todas as coisas. O grande eu sou. Porque ele é o grande eu sou, porque não há nada, ninguém, nunca houve, nunca haverá ninguém como ele. E Jesus veio para nos dar um exemplo vivo de quem o grande eu sou é. Então, se alguém te perguntar, bem, quem é Deus? Bem, esquecendo o que você acabou de ouvir, se dissessem quem é Deus, o que você teria dito? Muitos iriam dizer, ele é o Criador, ou que mais? Bem, ele é isso, aquilo outro. Deus disse, esse nome é muito importante, para nunca ser esquecido, Ele disse, esse é o meu nome para sempre, e esse é o meu nome memorial para toda geração, ou seja, ele quer que todas as gerações o conheçam como eu sou. Porque ele não disse eu era ou vou ser o eu sou. Como você se aprofunda, como você explica isso? Deus diz eu sou. Somente Deus pode ser tão sábio para dar um nome que é inexplicável. Não foi criado, não tem fim. Você pode explicar muitas coisas sobre ele, mas ninguém jamais será capaz de entender tudo, capaz de entender tudo que Deus é. Se pudéssemos, teríamos certa igualdade com ele, mas não temos. Temos um Deus que está além da compreensão, em última análise. Ele não tem limitações. Ele é absolutamente perfeito, não tem começo e nem fim, tem todo o poder e é um Deus de um amor incrível. Então, que mais poderíamos pedir? Agora, 3 nomes básicos no Antigo Testamento para Deus. Por exemplo, se você disser por exemplo, Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus. Esse nome é Elohim. Esse é o nome, no princípio, Elohim. Uma segunda palavra hebraica é Adonai, que significa mestre e senhor. Mas a terceira é Yahvé ou Jeová, quando ele é chamado de Deus de seu povo. E é considerado o mais precioso, sagrado nome de Deus entre seu povo. Então, quando eles disseram, você quer dizer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Sim. Então, quando você olhar para isso e pensar na santidade do nome dele, eu quero que você pense numa coisa. Quando você usa o nome de Deus de uma maneira profana, usa o nome de Deus em um palavrão ou uma forma de profanação, certamente haverá uma penalidade para aquilo que as pessoas não entendem. Não pode. Você não pode usar o sagrado nome de Deus, que representa tudo o que ele é. E pense bem, sabe, é só uma gíria, não tem nada a ver. Mas, se você pensar por um momento, e eu penso nos 10 mandamentos, volte para os capítulo 20, volte para os 10 mandamentos, por favor. Vamos voltar para o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor, o Senhor, esse é Jeová, lá, mais de 5.000 vezes. Não tomarás o nome do Senhor, você pode ver que são todas letras maiúsculas, seu Deus, em vão. Porque o Senhor não o deixará impune, quem tomar seu nome em vão. E se você crê na Bíblia, nós cremos. Você diz, eu acredito nos 10 mandamentos. Deixa eu te dizer algo. A maioria das pessoas diz que acredita nos 10 mandamentos, não é verdade, porque ele diz, por exemplo, você usa o nome do Senhor em vão, você o usa de maneira ímpia. Gíria, por exemplo, ele diz, você não ficará impune. O Senhor não irá deixar impune aquele que toma seu nome em vão. E ponto. Ou você acredita na palavra de Deus ou não. Alguém diz, não acredito nisso. Observe sua vida. Quando Deus diz que algo vai acontecer, este é o grande eu sou falando. Se alguém usa o nome de Deus em vão na minha presença, eu vou responder. Porque Ele é Deus Santo, Ele é meu Salvador, meu Senhor e meu Mestre. Você não fala sobre Ele sem alguma defesa da minha parte. Eu vou dizer, bem, Ele é meu Salvador. E se você quiser que alguém olhe 2 vezes,
Você diz apenas, Ele é meu Salvador. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus os convence. Podem não ser salvos, mas vão saber que o nome do Deus Todo-Poderoso é um nome santo. Agora, a Escritura diz que, em uma ocasião, Jesus estava tentando convencer alguns dos líderes religiosos que ele era o Cristo. Abrem capítulo 8 de João e veja esse versículo. Capítulo 8. E vai descendo até o verso 58. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, veja isso, antes de Abraão nascer, quais as próximas duas palavras? Eu sou. Jesus disse antes de Abraão nascer, eu sou. Então ele se colocou em quê? Em igualdade com Deus, porque ele é o quê? Ele é o Filho vivo de Deus. E você falando sobre incitar os judeus, quando Jesus disse eu sou, isso foi como uma profanação para eles, que ninguém poderia dizer isso. E se Jesus não fosse divino, teria sido profano. Mas Jesus simplesmente dizia eu sou. O Deus que você conhece, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é quem Jesus é. É quem ele afirmou ser. E você pode imaginar o quão furiosos eles ficaram quando ele disse eu sou, porque aqueles judeus sabiam que eu sou só poderia ser Deus. Então, é assim que ele se identificava. E assim, tudo que o Antigo Testamento nos ensina é sagrado e santo, porque essa é a base de tudo que acreditamos. Então, quando você fala de Deus, quem é ele? Se alguém te disser, bem, há muitos deuses, qual deles você crê? Diga a eles, eu creio no Deus que é o eu sou. Bem, quem é ele? Isso te dá uma oportunidade para dizer. Ele é o Deus da Escritura. Ele é o Deus que é o Criador. Ele não tem começo e nem fim e ele tem todo o poder sem limitação. Ele é um Deus que nos ama o suficiente para nos salvar. E ele é o Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Agora, é maravilhoso que eu e você tenhamos o Antigo Testamento como pano de fundo para tudo isso, mas chegou o momento quando Deus disse, por exemplo, abre em Gálatas capítulo 4, é uma passagem muito familiar que gostaríamos de ler, especialmente na época do Natal. Gálatas capítulo 4 e no versículo 4. Um maravilhoso versículo, já preguei sobre ele várias vezes, muitas vezes. Se você olhar o capítulo 4, versículo 4, veja o verso 1. Agora, desde que o herdeiro seja uma criança, ele não difere em nada de um servo, embora ele seja dono de tudo. Mas está debaixo de tutores e assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelas coisas elementares do mundo. Mas, quando o cumprimento do tempo veio, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, falando de Jesus, para que ele pudesse resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Jesus Cristo é a plena revelação do Deus Todo-Poderoso. Abre em João 14 por um momento, e eu quero que você veja um versículo aqui. João 14 e vamos ver o versículo 8. Filipe disse a ele, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Filipe, veja isso, aquele que me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostre-me o Pai? Isso foi Jesus afirmando ser um com Deus Todo-Poderoso. Se você me viu, você viu o Pai. Então ele disse, você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo a você não falo por minha própria iniciativa, mas o Pai que está em mim faz sua obra. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores. Não maiores na natureza, obras maiores do que esta. Ele fará porque eu vou para o meu Pai. Alguém diz, bem, isso é impossível. O que ele quis dizer? Por exemplo, você pensa apenas sobre hoje. Com todos os eletrônicos e coisas que temos, e as pessoas podem falar sobre Jesus,
Podemos levar o evangelho para todo mundo. Bem, ele não podia fazer isso naqueles dias. Vivendo como um homem, ele diz: há coisas que vão acontecer que você nem consegue entender. Quando ele disse: se você me vê, você vê o Pai. Ou você tem que acreditar que Jesus Cristo é um com Deus, ele é Deus em carne humana. Ou você não acredita na Bíblia. Ou você acredita que Jesus é um impostor e que ele mentiu e que ele não é Deus, é apenas outro profeta. E a maneira que Jesus diz, ele disse: se você me viu, você viu o Pai. E ponto. E não fica mais curto, mais forte, mais real, mais exato que isso. Você quer ver Deus? Jesus disse: olhe para mim. Ele não dizia isso com orgulho. Ele estava simplesmente respondendo uma pergunta a eles. E abra em João, capítulo 10, por um momento. Veja o que ele diz nesse capítulo 10 e o versículo 30. Ele diz, é um versículo pequeno: eu e o Pai somos um. Ou ele é um mentiroso, um impostor, alegando ser algo que ele não é, ou ele é Deus encarnado, andando entre os homens. Eu e o Pai somos um. Ele diz: se você me viu, você viu o Pai. Então, isso os deixou absolutamente. Eu posso imaginar quão absolutamente enfurecidos eles ficaram. Então, quando ele diz, por exemplo, no capítulo 8, e veja esse versículo novamente, 58, eu vos digo antes que Abraão nascesse. Antes dele nascer, ele diz: eu sou. Eu só posso imaginar. Eles iriam pegar pedras e iriam matar esse homem que está afirmando ser antes de Abraão, Isaque e Jacó. Então pense nisso. O que você poderia acrescentar para tornar isso mais expressivo? Sou velho, sou jovem, sou bonito, sou feio, sou poderoso. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Quando eu penso nisso, dá vontade de gritar. Eu sou porque Deus, em sua sabedoria, define a si mesmo da maneira mais incompreensível. Eu sou. Eu o quê? Então procurei no grego, hebraico, todas essas coisas. Eu sou. É isso. E se alguém disser: bem, o que você acredita sobre Deus? Bem, apenas diga: eu acredito nisso. Eu acredito que ele disse: eu sou. É o que eu creio sobre ele. Bem, eu sou o que é. Então você pode ir em todas as direções. Porque não tem nenhuma resposta maior que: pense em quão sábio Deus é. Ele disse: diga a eles: eu sou, o enviou. Então eu penso em todas as coisas que Jesus disse. Agora, veja em João capítulo 1. E João tem a melhor explicação sobre quem é Jesus de todos os discípulos. Ele sobreviveu todos eles. E veja essa passagem. Muitas pessoas não reconhecem o que significa. Mas começando em João 1:1. Ouça, veja isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse é João declarando quem é Jesus. Ouça, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aqui está João apresentando Jesus como nenhum outro apresentou. Então, ele é o Verbo. Em segundo lugar, você pode pensar nele. Jesus disse: eu sou o pão, e esse é o capítulo 6. Eu sou o pão da vida. E o que ele está dizendo? Tenho tudo o que você precisa. Ele diz: sou suficiente. Ele diz no capítulo 10, por exemplo, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta para a vida. Você entra por esta porta, você tem a vida eterna. No capítulo 10, ele também diz: eu sou o bom pastor. E é o jeito dele de dizer: vou cuidar de você, prover para você, proteger você. Em outras palavras, tudo que um pastor precisa fazer, Jesus disse: eu sou o bom pastor.
Então ele disse no capítulo 15 de João: Eu sou a videira. Eu sou a videira, você é o ramo. E o ramo permanece na videira. A videira, ouça, pela videira vem a seiva do Espírito Santo. Para o ramo, que é nossa vida, vem o Espírito Santo. Então, temos vida. Jesus disse: Eu sou a videira. Mas você é o ramo. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. E em João 8:12, e ele disse numa ocasião, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Ele diz: Enquanto eu estiver aqui, sou a luz. Mas quando ele se foi, você é a luz. Portanto, a verdade é, cada um de nós, de acordo com as Escrituras, que temos Jesus Cristo vivendo dentro em nós, é uma luz nesse mundo para aqueles que estão andando nas trevas. Então ele diz, por exemplo, ele era o Filho de Deus, e isso os virou de cabeça para baixo. Então ele disse no capítulo 14, veja esse capítulo 14. Eu amo esse capítulo e sou grato a Deus por tê-lo colocado na Bíblia, porque ele diz muito sobre Jesus, e ele diz em tão poucos versículos. O capítulo 14 de João, ouça o que ele diz. Ele diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque somos iguais. Na casa do meu pai há muitas moradas, lugar de habitação. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Veja isso. Ele diz: Vou preparar um lugar para você, eis o que vou fazer. E você sabe o caminho para onde estou indo. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus nos dá esse versículo maravilhoso. Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Pense sobre isso. Veja se você pode pensar nisso por um momento. Como você poderia melhorar esse nome para que abrangesse tanto? Não pode. Então, quando Moisés disse: O que vou dizer a eles, apenas diga que eu sou o que sou, te enviou. Bem, como você acrescenta isso? Eu sou. Eu sou o quê? Bem, Jesus surge e explica isso para nós. Todos esses, há muito mais desses. Então, por exemplo, se você abrir no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, se você observar aqui nesse primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quer dizer, quando você pensa em quem é Deus, eu só quero ficar de joelhos e dizer: Obrigado, 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 Jesus, por ter se explicado tão brevemente. Quer dizer, pense nisso. Você pode melhorar esse nome? Você não pode. Eu sou. Ele disse: Você acabou de dizer que eu sou o enviou. E funcionou. E os hebreus foram libertados, aí está a história no Antigo Testamento. Então veio Jesus, em forma humana, viva, para dizer: Se você vê a mim, você vê o Pai. Ouça, ele diz: Eu sei tudo sobre Abraão, Isaque e Jacó. Antes que eles existissem, eu sou. Não vou ser, não eu fui, eu sou. Eu quero que você ate essas duas palavras em seu coração. O grande eu sou é o Todo-Poderoso Deus. Numa viva e humana expressão, é a pessoa de Jesus Cristo e nós devemos reconhecer seu nome de uma forma santa. Eu sou. Nunca se esqueça desse sermão. Eu sou. Esse é quem servimos. Eu sou. Você não pode adicionar, você não pode tirar. Não há início, nem fim, nenhuma descrição completa. E é por isso que amamos Jesus, porque Ele é o grande eu sou. Se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, provavelmente nunca ouviu isso em sua vida. Deixe-me te dizer isso. Deus, o Pai, enviou Jesus para morrer na cruz. Ele morreu para expiar nossos pecados, pagar nossos pecados, para que o grande eu sou, através de seu Filho Jesus Cristo, pudesse viver dentro de você e de mim, para que pudéssemos viver uma vida santa e piedosa, cumprindo sua vontade e propósito em nossa vida agora. Se você viver sua vida
separado do grande eu sou. Estará separado em sua mente, mas você nunca sairá da sua presença. E você viverá eternamente, não em sua presença, mas separado dele. Deus certamente não está feliz com as pessoas que morreram sem ele. Ele foi para a cruz e morreu na cruz, para que você e eu pudéssemos ser salvos. E deixe-me dizer isso, se você apenas ouvir esse sermão, só há uma maneira de ser salvo, só uma maneira de morrer com alguma esperança, e é crendo no grande eu sou, que veio na pessoa de Jesus Cristo, pagou toda a sua dívida de pecado, e a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Amém? Pai, nós te agradecemos por estar além da nossa compreensão de tantas maneiras, mas nos deste verdade suficiente para saber que vivemos e andamos em sua presença. Queremos apenas te dizer nessa manhã, Pai, louvado, 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 louvado sejas. Nós não temos palavras para expressar quão incrível achamos que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.